Esse é o Manifesto das 7 e hoje a gente vai falar de cinema. E vamos comentar o filme que explora a essência perversa do ser humano. Nieve Negra. Neve Negra é um filme de 2017 do diretor Martin Odara com Ricardo Darín. Desculpa. Neve Negra é um filme de 2017 do diretor Martin Odara com Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia e Laia Costa. O filme conta a história de dois irmãos que se reencontram depois de muitos anos para decidirem o que será feito das terras herdadas do seu falecido pai. Durante esse reencontro, o passado da família vem à tona e expõe a complicada relação entre esses dois irmãos. Esse filme é daquele tipo de filme mais lento e carregado que eu curto pra caramba, e se você ainda não assistiu, corre lá pra ver e depois volta aqui. Estás en la cabaña. Salvador, este soy yo. Mi papá. Sabrina. Y Juan. Qué guapo era, ¿no? Sí. ¿Y quién hizo la foto? Cara, olha que coisa louca. Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu achei ele do caralho. Aí eu fui assistir o filme pra fazer o roteiro desse vídeo e eu só achei gente falando mal desse filme. E olha que coisa maluca, um monte de gente com a mesma opinião negativa sobre o filme, apontando sempre as mesmas críticas sobre furos no roteiro, problemas de narrativa, de ritmo. Bom, eu não sou lá o entendido de cinema e nem é essa a proposta do canal. Mas, sinceramente, eu não encontrei os tais furos e acho que existem muitas formas de se contar uma história. E nesse filme, as cenas mais lentas, às vezes até sem fala, mais arrastadas, na minha opinião, ajudam a contar essa história trágica e muda. Além de traçar o perfil psicológico de Salvador, com seu jeito fechado de ser, e o tipo de vida que se leva isolado no meio de um cenário frio e quieto como o que eles vivem, ou o que ele vive. Antes de mais nada, vamos retomar o que aconteceu no filme, porque teve muita gente que ficou confusa com aquele monte de flashbacks, que alguns diziam não ser uma coisa muito legal no filme, mas eu achei muito bacana a forma como eles exploraram isso, as deixas que eles davam para entrar com flashback, nas lembranças, às vezes como lembrança, às vezes como sonho. Eu achei muito legal. Então a história é a seguinte: uma família vive isolada no meio de uma floresta fria, né? Um pai com seus dois filhos mais velhos, uma filha da mesma idade desses dois irmãos e um menino mais novo, caçula. O menino mais novo caçula é o Juan. Aí tem a menina que é a Sabrina. Tem... Você lembra disso? Aí tem o Salvador, que é o cara que fica recluso na floresta, que vive lá recluso. E o Marcos, que é o irmão que rola essa treta toda aí. E o que rolou? Rolava uma parada meio pesada entre esses dois irmãos, a Sabrina e o Marcos. Rolava uma coisa meio incestuosa, né? Um amor entre dois irmãos. E eles se relacionavam. E um dia, o caçula, o Juan, pegou eles dois no pulo. E com medo de que seu pai soubesse, de que o moleque contasse pro seu irmão, pro seu pai e tudo mais, o Marcos
resolve intimidar o Juan e ameaçar ele, né? Só que o Juan não cai na ameaça. Então, não sei se no susto, se realmente de propósito ou o que quer que seja, o Marcos acaba disparando e matando o Juan. Beleza, na cena do crime, quando o pai da família chega na cena, ele encontra o Marcos e a Sabrina de um lado e o Salvador próximo ao corpo. E ele imagina que o Salvador é que tenha matado o Juan. Dá a entender que o Salvador e o pai dele não tinham lá uma relação muito legal e por isso ele já acusou de cara o Salvador de ter matado o Juan. E o Salvador ficou quieto. Ele realmente, acho que ele esperava que o irmão o defendesse, né, e se apontasse com o lado, mas isso não aconteceu. Então ele levou a vida inteira, ele levou a culpa e o castigo de ter matado o Juan. E o Marcos era um covarde que ficou quieto e deixou que o irmão levasse a culpa de todo o que aconteceu. Beleza? Lembrou? Bom, e esse filme é foda porque ele trata de um tema que sempre foi muito relevante pra mim, que é a história contada versus a história verdadeira dos fatos. Tudo isso recheado com o mais íntimo da ganância e da perversão humana. Porque toda moeda tem dois lados, parceiro. Às vezes até três. Tá cheio de guru por aí, cheio de pompa, dando até palestra e tal, recebendo homenagens por aí, mas que na verdade não são nada daquilo. É como a vovó já dizia, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. E nesse filme, tudo é construído para fazer você entender essa ideia. Que o julgamento precipitado, tanto por aparências, quanto pela pouca informação dos fatos, ou simplesmente porque essa é a única história que você conhecia mesmo, pode te fazer confundir o Salvador, que é um cara inocente, com o vilão da história. E não é à toa que o nome dele é Salvador. Qualquer semelhança não é mera coincidência. E olha que construção foda. A Laia nesse filme é um puta personagem, porque ela é alheia à história dos irmãos e podemos fazer um paralelo entre ela e você nisso tudo. Saca? Assim como ela, você chega na história acompanhando o Marcos, que é um mocinho, todo lindão, romântico. Você realmente acha que ele é o coitadinho de toda essa história. Aí você conhece o Salvador, e a princípio fica intrigado com o jeitão do cara. Aí você vai conhecendo ele e começa a ficar curioso com a história. E começa a perceber que existe algo pesado na relação entre os irmãos. E começa a suspeitar que Salvador realmente seja um vilão. Levada por esse julgamento sem provas, mas com evidências, Laia acaba matando Salvador sem muito remorso. Afinal, ele é um cara recluso e violento, e estava sendo malvado em não vender as terras para dividir a herança com sua pobre irmã que precisava de cuidados médicos. Mas então, ela finalmente acha um caderno de desenhos da Sabrina, e assim como você, acaba juntando os cacos dessa história e descobrindo toda a verdade sobre a morte de Juan. Ela descobre que seu marido é na verdade um canalha, que teve uma relação de incesto com sua irmã, matou seu irmão mais novo por covardia e ainda se calou deixando que Salvador levasse toda a culpa. Você percebe que ela fica bem impactada com a descoberta e até passa a acreditar que ela vai revelar o segredo de Marcos e deixá-lo sozinha. Mas para você ver como a ganância dos seres humanos é sem limites e essa tal da verdade é um objeto muito frágil, no final do filme, a Laura distorce completamente os fatos da história simplesmente rasgando um pedaço de papel, onde estava escrito o nome de Salvador, removendo dessa forma todos os vestígios dos pecados de Marcos. E agora, meu velho, ninguém mais vai ser capaz de saber a verdadeira história desses irmãos, da inocência de Salvador e da monstruosidade dos feitos de Marcos. Somente ela, o Marcos e você, que assistiu a tudo. E o filme acaba com Laura olhando diretamente para você.
E esse final é do caralho, porque de certa forma ela está te trazendo pra dentro do filme e te acusando de ser cúmplice de tudo isso. Algumas curiosidades. No cinema, geralmente cicatrizes no rosto são características dos vilões. E no final desse filme, o Salvador acaba com um murro colocando uma cicatriz enorme na cara de Marcos, justamente quando a história do assassinato de Juan é revelada. Dessa forma, né, colocando a marca de que ele é o verdadeiro vilão para sempre no seu rosto. E acho que não tem muitas outras curiosidades que eu consegui sobre esse filme. A não ser que, na verdade, esse filme não é gravado na Patagônia, em outra cidade que eu não lembro agora qual que é. É isso. Então é isso mais ou menos o que rola em Neve Negra. Se você tem uma opinião diferente ou tem algo mais a dizer, escreve aí embaixo. A proposta do Manifesto das 7 é a gente assistir aos filmes juntos e depois voltar aqui no canal para trocar uma ideia. E o próximo filme que a gente vai assistir é o clássico Laranja Mecânica. Se você ainda não assistiu esse filme, corre lá para ver e depois volta aqui. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e manifeste-se.